a participação do querido Luciano Novaes, que mandou aquele superchat. Faça você como querido. Luciano Novaes manda o superchat, então mande o Pix. O Pix é pablocosta.gmail.com, meu filho. Pix na fita. Ele fala o seguinte: Gaia, Fred Rodrigues, ou Hilder, é sério isso mesmo? Você quer começar a falar sobre o PL goiano? Começo, é sério e assim, vamos analisar com muita lucidez. Eles vêm fortes, tá? Eles vêm forte, a direita, ou a extrema-direita goianiense, hoje tem um dos principais representantes do bolsonarismo no país, que é o Gustavo Gaia, que está batendo 20 pontos, 19 pontos em qualquer pesquisa. E assim, Pablo Costa, muito se cogitou da saída do Gaia da corrida eleitoral, que ele ia preferir se concentrar em Brasília, no mandato dele, etc. Não é? Mas é o seguinte, meu irmão, ninguém deixa um cavalo de 20 pontos passar na frente, entendeu? Ninguém deixa. Até porque política é hoje, não é amanhã. Daqui a 4 anos, na próxima eleição, talvez o Gaia não tenha esses 20 pontos de intenção. Tem que ver como ele vai tocar, como ele vai conduzir sua carreira. Mas, diante de uma série de pesquisas, colocando ele como um dos principais candidatos, sabe? Uma das principais lideranças hoje da extrema-direita, e mais do que isso, alguém que está batendo 20 pontos. Eu, sabe, desde o início, eu estava defendendo isso. Ele vai ser candidato, gente, pelo amor de Deus. Óbvio que ele vai ser candidato. Ninguém deixa um cavalo desse passar, sabe? E outra, ele não sabe se daqui a, repito isso, daqui a 4 anos vai ter as mesmas condições, ou daqui a 8. Então, quando a chance aparece, você tem que ir para o confronto e tem que ir para o embate eleitoral. Não é assim que eu vejo. Você fez uma leitura pragmática, né? Só que, de fato, a gente tem uma circunstância de tamanha ideologização, né? Que mudou um pouco, né? Uma perspectiva mais pragmática, uma leitura pragmática da política que está fazendo. Eu ainda tenho a impressão que o Gaia gosta mesmo, sabe? O prazer dele é esse debate nacional. O regozijo dele é estar lá na Paulista, estar lá no Congresso dos Estados Unidos, no meio daquela reaçada toda. Eu acho que o fator motivador dele para a política tá nesse tipo de rolê, saca? Ver se tem médico ou não, lá no Cais do Novo Horizonte, sabe? Aguentar problema de coleta de lixo lá no Alto do Vale, lá na Noroeste. Você ter problema do Playboy, lá do Aldeia do Vale, reclamando que a Vera Cruz e Cruz do Guanabara está muito congestionado, o trânsito é muito pesado. O Playboy da Aldeia está reclamando para você, porque o trânsito do Guanabara está embaçado, porque ele cruza a Vera Cruz do Guanabara. Não sei o quanto isso apetece Gustavo Gaia. Olha, a impressão que eu tenho é que Fred Rodrigues tem um pouco mais de perfil para isso do que o próprio Gaia. Eu acompanho muita distância, quase nada, praticamente nada. Mas a gente já fez programa com o Fred, né? O Gaia era uma figura que ele aparece na sua timeline, assim, sabe? De outros compartilhando, de coisas que ele faz, de coisas que... Ele é uma figura midiática da política goiana e brasileira. Ele furou a bolha de Goiás, Gaia. Eu não sei o quanto isso apetece, mas eu concordo contigo. Eles fazem pontos, eles tomam decisões também pensando numa repercussão midiática disso tudo. E eu achei muito corajoso, cara. Muito sinceramente, muito corajoso da parte do Gaia topar colocar Fred Rodrigues numa vice. Por quê? Porque normalmente na literatura clássica da política, o vice serve para somar o perfil do candidato original. Ele amplia, traz um partido político, ele traz um perfil, se é um homem, vamos botar uma mulher para amenizar, suavizar a imagem da chapa. Se é um católico, vamos botar um evangélico. Se é um evangélico, vamos botar um católico. Se é uma pessoa que tem uma vivência empresarial, vamos colocar um líder comunitário, alguém que vem da Noroeste, que amplia. Você faz uma composição de um acordo político, social, você tenta ampliar o leque por meio da figura do vice. Embora eu sempre diga que vice é uma inutilidade, tem que existir vice não, vice não tem que acabar. Vice não serve para nada.
bota 30 aspone do lado de um vice para ser um conspirador. Fica pensando o dia inteiro o que faria se tá sacando. Não faz porra nenhuma. Os vice bom não faz porra nenhuma. Os ruins conspira contra. É isso. Vice não serve para nada. Mas, tendo em vista que você tem um vice, o caminho normal é você ampliar o leque. O que o Gaia fez? Botou um exatamente igual a ele. Ele dobrou a aposta no perfil. Não, é um cara igual eu mesmo. É meu Braga Neto. Isso é muito corajoso. E todo mundo sabe que a coragem, para a estupidez, ela tá uma berola. Assim, é um detalhe. Alguém muito corajoso para alguém muito estúpido, cara. Mas isso é assim, é um detalhe para ser. O que diferencia um cara corajoso de um cara estúpido? O resultado do ato. Se for um ato de sucesso, é um ato corajoso. Se der com os burros na água, se der problema, é evidentemente um ato estúpido. E a gente só vai poder avaliar isso em outubro. Foi um ato inteligente, coragem, política? Reconheçamos lá em outubro. Agora, existe a grande chance de ser uma puta de uma estupidez. Vamos falar disso também em outubro. Pois bem, mas e uma coisa é importante lembrar, o Gaia, ele não suavizou o perfil dele, sabe? Nessa coisa pré-eleitoral, agora, nesse momento que as candidaturas estão se formando, ganhando corpo, sabe? Estão apresentando suas ideias, elaborando plano de governo, etc. Os candidatos, cada um com seus respectivos marqueteiros, planejando estratégias, cambal de madureira, não é? O Gaia, ele não suavizou o perfil dele, eu acredito que durante a campanha ele o faça, você está me entendendo? Sobretudo para acenar para o eleitorado menos radical, menos bolsonarista, mais de centro, eleitorado que hoje, numa leitura assim, superficial, eu diria que está com o Vanderlan, também com seus 20%, parte dele também com a Adriana, não é só gente de esquerda que está fechado com a Adriana, tá entendendo? Analisando algumas pesquisas, você entende isso, o perfil do eleitor de cada candidato nesse momento da corrida eleitoral, mas ele ainda não suavizou. E quando suavizar, me parece, fazendo análise superficial, Paulo Costa, que a tendência é crescer. Ou ele vai perder, se suavizando, se tornando, digamos assim, algo mais palatável e se encaixando no perfil que todas as quales apontam que o goianiense quer, que é um gestor. Né? Porque depois de 4 anos de Rogério Cruz, o que o cidadão quer é alguém com capacidade de gestão, meu irmão. E eu acho ainda que a polarização não será decisiva na campanha goianiense. Essa é a aposta que eu faço. Pode ser que daqui a 4, 5 meses eu quebre a cara. Tá me entendendo? Mas o que a gente vê hoje são 2 candidatos de centro, o candidato do governo, Mabel, e o Vanderlan, não é? E um candidato de extrema e um outro candidato, assim, com uma figura muito nítida que representa a esquerda, que é a Adriana. Então, você vê que está assim, um cabo de guerra muito parelho, né? Como se diz na minha terra, muito equilibrado. Onde é que tem ali para puxar voto? Sacou? É uma coisa, vai ser muito interessante e divertida essa corrida eleitoral goianiense. Vamos lá. A gente tem 3 candidaturas jogando a primeira divisão e 3 candidaturas jogando a segunda divisão, certo? A primeira divisão é jogada pela Adriana, pelo Gaia e pelo Vanderlan, até agora as pesquisas que temos. A segunda divisão é jogada pelo Rogério Cruz, pelo Sandro Mabel e pelo Matheus, certo? Você tem 2 divisões ali de candidaturas. Essa primeira divisão aqui, todo mundo acha que os 3 bateram no seu teto, ao menos para o primeiro turno. A Adriana foi o máximo que o petismo, devido à característica particular de Goiânia, de ser uma cidade de direita, até extrema-direita, perante a força do bolsonarismo em Goiânia e tudo mais. O Vanderlan jogando pela força do seu recalque, de ter chegado no segundo turno das últimas 2 eleições, em 2016 e 2020. E o Gaia jogando na força da ideologia do bolsonarismo, que é muito forte em capital. Você tem 3 candidaturas jogando pela divisão, cada uma aparentemente batendo no seu teto também. Parece que tem muito campo para crescer em primeiro turno, ao menos. Na segunda divisão, você tem aqueles que almejam crescer. O Matheus fazendo um discurso da novidade, da renovação, embora carregue o peso de uma sigla desgastada em Goiás, que é o PSDB, mas ele carrega consigo uma imagem, sim, de renovação, de juventude, de novas ideias da política, ele carrega consigo essa imagem. Você tem o Rogério Cruz, que, por mais desgaste que você veja nas ruas de Goiânia, é burrice ignorar a força do Passo, que já parte com 7% do eleitorado ali só de servidor da máquina municipal. Então você não passa vergonha não sendo prefeito, cara. Entendeu? Você parte de um piso alto. E você tem o Mabel, que tem o seu recalque pessoal distante,
mas ele tem um endosso de Ronaldo Caiado e tem endosso de Bruno Peixoto agora. Então você tem agentes políticos fortes por trás, jogando a segunda divisão. Qual que é o ponto para fechar isso aqui, André? Qual vai ser o segundo turno? Todo mundo tem um seu adversário preferido. A Adriana gostaria de enfrentar o Gaia no segundo turno. O Gaia gostaria de enfrentar a Adriana no segundo turno. Sim. O Vanderlan e o Mabel, e o Matheus, e o Rogério Cruz querem chegar no segundo turno com qualquer um desses dois, seja o Gaia, seja a Adriana. Porque cada um já tem o seu discurso pronto para o segundo turno. A Adriana jogar na questão do despreparo do Gaia, o Gaia jogar no antipetismo, todo mundo sabe. Se o Gaia enfrenta o Vanderlan, a coisa já fica mais difícil para o Gaia. E para o Vanderlan cooptar o outro voto. Mesma coisa com o Mabel, mesma coisa com o Matheus, mesma coisa com o Rogério Cruz. Todos disputando com o Gaia, a Adriana fora. Esse eleitorado, Adriana, é natural ser um voto anti-Gaia. Agora, a pergunta é, num segundo turno entre Adriana e Gaia, o voto de Mabel, de Vanderlan, de Matheus, de Rogério Cruz migra para onde? Não se sabe. Não se sabe. Não se sabe. Não se sabe. E mesma coisa, o Vanderlan, o Mabel, o Matheus ou o Rogério indo para o segundo turno contra a Adriana, vão contar com o antipetismo de Gaia para endossar o voto no segundo. Essa é a matemática, quem vai chegar no segundo turno. E aí começa. Então, isso eu volto lá no início. Eu não acho que o Gaia vai suavizar, não no primeiro turno. Ele vai manter. Eu preciso garantir minha chegada no segundo turno. Lá o antipetismo resolve. Eu não vou amenizar nada. Entendeu? Aí, se ele vai contra o Vanderlan, contra o Sanabel, ele se fudeu, mas se fuderia do jeito do outro mesmo. E outra coisa, e no segundo turno com o Gaia, como é que ficaria a divisão dos apoios? Porque, por exemplo, o Mabel paquerou o Gaia para ser o vice dele, entendeu? O governador Caiado vai fechar com o Adriano? Impossível, óbvio que não é? Exato. Então, fecharia com o Gaia, né? Colocaria o apoio e a máquina do Estado no segundo turno para o Gaia. Então, realmente é um negócio, está em aberto o jogo, Costa. A única certeza que eu tenho, e essa aqui é crassa, Rogério Cruz é carta fora do baralho. Não tem como ele crescer. Não tem como ele crescer. Porque o sentimento nas ruas é tão forte de que a cidade está abandonada, sabe? As crises foram tão sucessivas, sem administração nenhuma. As crises de imagem. Porque, por exemplo, o Rogério trouxe um marqueteiro aí, um marqueteiro lá de Pernambuco, um cara com currículo extenso, muita vitória na carreira e tal. Mas ele chegou a dizer, não, a prefeitura tem o que mostrar, o problema é de comunicação. Eu acompanhei a miúde, o que foi a gestão Rogério Cruz, a sua relação com a Câmara dos Vereadores e tal, não é? E assim, só a crise do lixo, rapaz, Goiânia completou aniversário com a cidade passando por uma crise do lixo sem precedentes nos últimos anos, pô. Você tá me entendendo? O presente da cidade foi o quê? Foi a coleta de lixo normalizada, sabe? Então, para além de uma péssima comunicação, o prefeito assim, teve inúmeras, incontáveis falhas. Agora, recentemente, essa coisa do empréstimo, mandaram um pedido de 700 milhões para a Câmara aprovar o empréstimo sem discriminar para onde iria o dinheiro. Gente, o maior baculejo da história da Prefeitura de Goiânia aconteceu esse ano, há pouco. Tem 2 meses? Não sei. Não tem 2 meses, sabe? A polícia bateu na porta de secretário, pô. De secretário graúdo, inclusive do secretário que manda no partido onde o prefeito migrou, pô, no Solidariedade. Então, bicho, a certeza que eu tenho é essa: o Rogério é carta fora do baralho. Óbvio que ele tem que tentar a reeleição, ninguém, né, não tem lógica que ele fala, não, já que eu estou mal avaliado, não estou bem nas pesquisas, vou abandonar. Não, tem que ir para o combate mesmo, etc, tá certinho. Mas eu acho que that's over baby blue para ele. Eu tenho dificuldade em dar vereditos assim, sabe? Mas, de fato, eu tenho que reconhecer que não há muitos cases, não me recordo de um agora para citar, de algo tão improvável, assim, alguém com desgaste acontece de alguém que não está no jogo aparecer e atropelar todo mundo nessa hora. Agora, alguém já conhecido, já com desgaste, reverter uma imagem, é igual virar um placar, cara. É mais fácil se ser um time muito competitivo, menosprezar um timinho ali e o time meter 3 gols e depois não conseguir voltar mais, sabe? Agora, depois que toma 3 gols, virar um jogo sempre é muito difícil, cara. Sempre é muito difícil. Fazer um 4-3 são situações raras. Na política, na literatura política, deve ter casos, claro que deve ter de recuperação, tudo. Mas agora, eu realmente, cara, tô puxando de memória, não me recordo assim, de uma virada
com o desgaste de imagem que o Rogério Cruz tem, com a rejeição que as últimas pesquisas já colocaram. Mas é o seguinte, ele não tem um piso baixo. A máquina da prefeitura já o coloca em um patamar que, se não é competitivo, também não é vexatório, entendeu? Claro. Então, ainda mais numa eleição pulverizada como essa, não é vexatório, não. Ele Você foi quer falar, abandonado só para arrematar, ele foi abandonado na Chapada pelo próprio partido. Meu. Deixa eu te falar, que partido brasileiro, vivo ou morto, perde a chance de uma reeleição, Pablo Costa, de um prefeito no poder? Me fala. Me dê de uma capital. Não existe isso, Pablo Costa. Não tem partido que fala. O prefeito pode mudar de sigla para benefício próprio, mas não do partido do jeito que foi. O partido falar, não, valeu. Tá, foi bom a nossa relação. Sobretudo o partido ligado. E assim, de forma muito franca ainda, falando, olha, cara, se você quiser procurar seu caminho, de boa. Assim, de forma muito honesta e outra. Um término muito de boa. E André Rodrigues caiu, voltou. Sabe? Um término muito de boa, André. Olha, cara, de boa. A gente não vai dar legenda. Se você quiser, a gente entende. Pode ir. Foi realmente muito atípico, André, concordo. Total, cara. Ainda mais se tratando do Republicanos, que é um partido ligado à Igreja Universal. O Rogério, pastor, missionário na África, ou seja, ele não chegou ontem na igreja. Você tá me entendendo? São décadas de serviço e tal. E esse partido falou pro prefeito eleito. O mesmo partido que ao longo desses anos desses 3 anos de governo Rogério Cruz, quase 4 anos, o mesmo partido que teve lá o tempo inteiro, dividindo o poder, sabe? Partindo o bolo do poder, etc. Esse partido falou, não, Rogério, valeu. Tchau e bênção, tá?